Vou convidar você para a gente poder estar abrindo a nossa Bíblia, para a gente poder estar começando esse culto, abrindo este culto, lendo a palavra. Livro de Eclesiastes, que está logo depois aí de Salmo, vem Salmo, Provérbios, aí logo em seguida vem Eclesiastes. Você sabe que todo atleta, antes de fazer a prova, ele vai se aquecendo, né? O crente também, quando vai começando o culto, ele já vai se aquecendo. Ele vai dando glória, ele vai dando aleluia, ele vai sendo motivado. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, último capítulo dele, a partir do versículo 1, ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Em algumas traduções fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua força, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da tua boca, por já serem poucos, antes que se escureçam os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filha da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, antes que o gafanhoto te for um peso, antes que te pereça o teu apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, antes que se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, antes que se desfaça a roda junto ao poço, antes que o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Diga assim: lembre-se do teu Criador no dia da tua força. Vira para o teu lado, o irmão que estiver mais próximo, fala: hoje é o dia de lembrar do nosso Criador. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque esse dia amanheceu muito lindo, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que estava um pouco nublado lá fora, mas estava muito lindo dentro do nosso coração, Deus, porque a tua presença logo cedo nos despertou, nos colocou de pé, Senhor, e nos fez lembrar que hoje era o dia de estarmos indo para a casa do Senhor, meu Deus. Meu Deus, nós te louvamos porque o teu Espírito Santo tem nos feito lembrar de ti todos os dias, meu Deus. Nós temos acordado na tua presença, nós temos vivido cada dia na tua presença, e nós temos tido, meu Deus, a graça, a honra e o prazer de poder em cada anoitecer glorificar e exaltar o teu santo e o teu bendito nome, Pai. Obrigado pela oportunidade, meu Deus, de poder estar na tua casa antes que todas estas coisas aconteçam, Pai. E antes que haja realmente um motivo para que nós pudéssemos dizer: eu por causa disso preciso ir na igreja hoje. Nós estamos aqui só porque nós queremos te adorar, Deus.
Nós estamos aqui só porque nós queremos te glorificar, Deus. Nós estamos aqui porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. E nós precisamos levantar as nossas mãos para te agradecer. Nós precisamos abrir os nossos lábios para te louvar. Nós precisamos sentar à roda da tua mesa para ouvir a tua palavra e aprender de ti, Senhor. Recebe-nos, ó Deus, no teu santuário. Recebe-nos, ó Deus, em tua presença e derrama gloriosamente, meu Deus, sobre nossas vidas o teu Espírito Santo, meu Deus. Assim, ó Pai, nós te louvamos, assim nós te adoramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, agora e para todo sempre. Aquele que está feliz por estar na casa do Senhor, diga comigo amém. Vamos louvar o Senhor com toda a força da nossa fé. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor,
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem sentiu a presença de Deus? Amém. Foi maravilhoso, não foi? Foi um momento muito especial. Nós estamos cheios de Deus, cheios da presença dEle. E sabe por que Deus faz isso com a gente? É para que a gente possa compartilhar, irmão. Para que a gente possa entregar. Deus nos dá para que a gente possa distribuir. Amém? Glória a Deus. Pegue a sua palavra, sua Bíblia aí. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Vamos ler então a palavra de Deus. Eu não vou ler o capítulo todo, muito embora fosse muito merecido ler. Mas como eu sei que a grande maioria tem um domínio já do assunto, vou fazer uma leitura a partir do versículo de número 12, e depois, durante a ministração, a gente pode até invocar aí alguns versículos relacionados a este capítulo, que não dá nem para a gente escolher um versículo para a gente até começar, porque todo o capítulo é de uma importância muito relevante. Mas a partir do versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: existe uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que as costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Amém? Então vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que, muito embora ele esteja historicamente localizado aqui há muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, parece muito com a realidade dos dias em que nós vivemos, né? Porque nós estamos falando aqui de uma experiência que esses moços tiveram,
estando eles em terra estranha. Porque esses nomes que nós citamos aqui, desses 3 moços, como a Bíblia fala, eles eram judeus. E esses acontecimentos aqui, eles ocorreram em Babilônia. Mas o que esses moços judeus estavam fazendo em Babilônia? Foi uma escolha? A gente sabe que às vezes, nos dias de hoje, as pessoas elas fazem uma escolha, por exemplo, elas deixam muitas vezes seus países de origem, vão morar em outros países, deixam sua cidade de origem, vão morar em outra cidade de origem, né? Em outras cidades espalhadas por esse mundo. Mas naquela época não era assim, não se tinha esse costume, porque cada país tinha os seus costumes, cada país servia os seus deuses, né? E havia, claro, diversos obstáculos para que houvesse esse tipo, então, de migração. Mas a Bíblia fala que Nabucodonosor foi um rei que teve autorização de Deus para poder invadir a terra de Israel e fazer com que os filhos de Israel pudessem ser feitos cativos, né? E tudo isso Deus fez para que Israel pudesse sentir a necessidade de se voltar para Deus. Por quê? Porque Israel havia se afastado do Senhor, e o afastamento de Israel da presença do Senhor teve a importância da fartura que Israel experimentou, né? Dos momentos tranquilos que Israel começou a viver. Então nós devemos estar atentos com isso, né? Com a nossa fartura, nós devemos estar atentos com as nossas riquezas, nós devemos estar atentos com a nossa abundância, para que a gente, nesses dias, a gente não venha, por exemplo, se afastar do nosso Deus. Porque a nossa fé, ela é uma fé diferente de muitos. Tem muitas pessoas que servem a Deus por causa de milagre. Nós servimos a Deus porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Então a gente não fica atrás de milagre, a gente fica atrás de Deus, não é isso? Então veja bem, é necessário que a gente tenha esse despertamento. Por isso que o Espírito Santo nos levou a fazer uma leitura logo na abertura do culto, dizendo isso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua força, nos dias, não vamos ficar esperando a aflição, não vamos ficar esperando o problema, porque é muito melhor servir a Deus para adorá-lo, do que servir a Deus para estar pedindo. É muito melhor a gente seguir a nossa vida em oração, do que ter que ficar fazendo campanha, ter que ficar fazendo jejum, né? Então, às vezes a pessoa pensa, nosso Deus gosta de campanha, nosso Deus gosta de jejum. Não, Deus não gosta disso não, né? Para Deus não teria nem necessidade de campanha, de jejum, dessas coisas que muitas vezes de levantar de madrugada para orar. Não. Isso é necessário quando a gente não está conseguindo resolver os nossos problemas. Então é necessário a gente fazer uma campanha. É necessário, quando a gente precisa de um despertamento, é necessário a gente fazer um jejum, não é? Mas se a gente tiver despertado, se a gente tiver abençoado, então é muito melhor a gente orar em todo o tempo. É o que o apóstolo nos ensina. Orai, não de madrugada, né? Orai, não 3, 4 horas seguidas, mas ele fala assim, orai sem cessar, né? Essa é a melhor vida espiritual que nós poderíamos ter, e que você precisa aprender, né? Você precisa aprender a não ter que se aproximar de Deus, não, você precisa aprender a permanecer na presença de Deus, é isso. Então Israel, por causa de tanta coisa fácil, acabou se afastando de tudo aquilo que os arremetia até Deus. E aí então Deus permitiu
que Nabucodonosor, um rei estranho, né, fosse lá e fizesse Israel cativo. E o que fez Nabucodonosor? Nabucodonosor deixou aquela turma mais fraca, aquela turma que já tinha mais idade em Israel, em Jerusalém, e pegou então os mais fortes, os mais novinhos, os mais sábios, e levou eles tudo para Babilônia. De forma que eles estavam agora em Babilônia, que era uma terra estranha, mas eles tinham levado consigo a fé de origem, eles tinham levado consigo todo o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, né? Então, veja que é muito parecido com a nossa vida hoje, né? Nós estamos numa terra que é estranha para nós, né? A terra que a gente está morando hoje, ela tem um costume diferente do nosso, ela tem um estilo de vida que é diferente do nosso, tem uns deuses que são diferentes do nosso Deus, tem uns rituais que são diferentes das nossas práticas de fé. Então, a Bíblia fala que eles estavam lá, mas eles não se misturaram com aquilo lá, né? Logo no começo do livro de Daniel, no primeiro capítulo, vai falar que junto com esses moços, por exemplo, estava também Daniel. E a Bíblia fala que eles não quiseram nem se misturar com o tipo de comida que era oferecida para eles lá, e eles então ficaram com uma comida diferente, para que eles não se misturassem com os costumes daquele povo. Mas acontece que aqueles moços eram moços muito capazes, né? E é por isso que nós, irmãos, precisamos nos dedicar, a fim de que nós possamos ser capazes em tudo aquilo que a gente se propõe fazer, sabe? Nossa vida profissional, ela tem que ser uma vida envolvida com capacidade. Você pode fazer o que você quiser fazer, desde que seja dentro do contexto divino. Você pode fazer, né? Mas você tem que fazer da melhor maneira possível. Você tem que ser, se não o melhor, você tem que ser um dos melhores. Você tem que se destacar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que se destaca diante de todos esses deuses que existem na terra. Todos os deuses da terra se escrevem com D minúsculo, mas o nosso Deus se escreve com D maiúsculo. Amém. E assim somos nós, entendeu? Nós temos que fazer diferença. Esses meninos aqui, eles foram considerados 10 vezes mais capazes do que os meninos de Babilônia. Olha só, 10 vezes mais capazes, né? 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais preparados. Então veja que nós precisamos ter esse raciocínio, para que Deus possa nos abençoar. Então a Bíblia fala que eles foram, por causa disso, por causa dessa capacidade, porque tem gente que fica assim: Deus, abre uma porta. Deus, eles buscavam a Deus. Falaram: Deus, eu não quero ser escravo aqui em Babilônia. Nós estamos aqui já exilado, mas ainda ter que ser escravo. Você veja, a mesma coisa de José. José vai escravo para o Egito, mas ele não chegou lá e falou assim: então aqui eu não sou daqui, a minha vida vai acabar aqui na escravidão. Não, ele buscou a Deus e ele se capacitou em Deus, e ele foi crescendo no reino do Egito até se tornar governador. Não é isso? Então a gente vê às vezes as pessoas orando, as pessoas buscando, mas você também tem que tomar algumas atitudes para que você possa crescer, para que você possa melhorar. E eles então foram parar entre os mais destacados do reino de Babilônia. Por exemplo, Daniel se tornou um dos principais dos sátrapas e governador. Esses meninos estavam aqui, olha, a Bíblia fala aí no capítulo de número 3, e lá no versículo de número 2, que o rei Nabucodonosor
mandou chamar, isso é uma ordem aí, né, de patente, em ordem decrescente, tá? Esse versículo está em ordem de patente decrescente. Então fala assim, que mandou ajuntar, os principais, que eram os sátrapas, depois os prefeitos, depois os governadores, depois os juízes, depois os tesoureiros, depois os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Eram os principais cargos de Babilônia. E no meio desses principais, quem que estava? Sadraque, Mesaque e quem eram eles? Estrangeiros, judeus. Quem eram eles? Crente. Então, nós somos crentes. Amém? Então lá na sua empresa, quem que vai se destacar? O crente. Lá na sua comunidade, quem vai destacar? O crente. Aonde nós estivermos, quem que vai se destacar? Os crentes. Você pode profetizar isso comigo? Destacar. Escuta, mas eu estou precisando dessa pessoa. Quem que eu vou chamar? Chama fulano. Mas chamar fulano, porque ele sabe, além de saber, ele é crente. Entendeu, pessoal? Então, no meio dos oficiais, não foi no meio dos escravos, não. Nós estamos num mundo esquisito. Nós estamos num mundo estranho para nós. Nós não somos deste mundo que nós vivemos. Mas nesse mundo que nós estamos, nós precisamos ser um dos principais. Amém, irmão? Você vai abrir um negócio, você tem que ser um dos principais. Você vai trabalhar em algum lugar, você tem que ser um dos principais. Você vai entrar em algum lugar, você tem que ser um dos principais. A Bíblia fala que nós precisamos ser bendito ao entrar, um dos principais quando entra, e bendito um dos principais quando sai. Amém? Então a Bíblia fala que Nabucodonosor chamou os principais. E qual era a intenção de Nabucodonosor? Diz o versículo 1 do capítulo 3, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da, olha aí, Babilônia. Mas eu quero que você, lá no versículo 2, na parte B do versículo, onde termina aquela relação dos oficiais que nós falamos, onde chega lá, e os oficiais da província, aí seguindo fala assim, que eles foram chamados para que viessem a consagração, diga consagração, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então veja, não era uma imagem qualquer. O rei levantou lá uma imagem, mas essa imagem era para ser consagrada. Consagrada. Bom, se nós estamos falando em consagração, nós estamos falando em divindade. Não estamos falando, não é um monumento de inauguração. Não estava se inaugurando nada. O que era uma imagem a ser consagrada. Só que essa imagem era muito esquisita. Era uma imagem estranha. Até hoje a gente não consegue entender o que era essa imagem que Nabucodonosor levantou. Por quê? Quando a gente lê assim a princípio, pensa que era uma estátua dele, né? Uma estátua dele. Pode até ser que seja. Mas ela tinha aí um aspecto diferente. Porque ela tinha 60 côvados de altura. E ela tinha 60 de altura e ela tinha a largura de 6. O que significa isso? Para caber na nossa cabeça. Significa que ela tinha 10 metros, ou melhor, 30 metros de altura, 60 côvados. Cada côvado tem mais ou menos aí achei no máximo 50 centímetros. Então, se ela tinha, por exemplo, 60 côvados de altura,
Então, numa escala normal, seria aí acima de 10 metros, mas a história conta que ela chegava, por exemplo, aí entre 10 e 30 metros de altura. Mas a Bíblia fala que ela tinha 6 côvados de largura, ela tinha no máximo 3 metros de largura. Então ela era muito comprida, porém ela era muito estreita, para ser uma imagem de pessoa. Então, deduz-se que, né, esses 60 metros aí que ela pode ter atingido, ela viesse deformar a fisionomia de uma pessoa. Então, ou ele fez a imagem dele e colocou lá em cima, ou isso era apenas uma coisa, né, estranha, comprida, alta, como se fosse aí um tipo de obelisco, né? Mas o que importa é que, muito embora não tivesse uma expressão, era uma imagem que poderia ser consagrada, que iria ser consagrada. Nós temos muita coisa hoje que não tem expressão e que é consagrada, né? Por exemplo, qual que é a expressão, por exemplo, de uma pirâmide? Não tem expressão, mas a gente sabe que é um objeto de consagração. Nós temos, por exemplo, aí alguns objetos estranhos que são conhecidos aí, por exemplo, como umas carrancas, né? Elas são assim, né? Elas são compridas, sem expressão, né? E elas são objetos de consagração, né? Então o rei fez a mesma coisa e chamou todos os oficiais e preparou lá, né, como se fosse um momento especial, onde instrumentos iam tocar, e quando aqueles instrumentos dessem, né, o sonido, então todos os oficiais de Babilônia iam ter que se prostrar em forma de adoração, iam ter que se curvar, iam ter que... Muito bem, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lá, eles, né, faziam parte dos oficiais, então eles foram. Mas acontece que aí tocou os instrumentos, o pífaro, a cítara, tocou a harpa, tocou, e todo mundo se curvou, e ficou muito fácil ver naquela multidão 3 pessoas de pé. Oh, meu Deus! E chega então essa notícia para o rei. Eles chegaram e disseram assim: o rei, ó, no meio de todos aí, existem 3 pessoas aí que não servem os teus deuses e não se prostram diante da estátua de ouro que o Senhor ergueu. E o Senhor disse que quem não se prostrasse seria lançado na fornalha ardente. Então o rei manda chamar os 3. E aí o rei, depois já de ter feito a ameaça, porque a ameaça já existia, ó, quem não se curvar vai ser lançado na fornalha. E o que não faltava em Babilônia naquela época eram fornalhas, porque eles estavam construindo aquele monumento de cidade, que foi uma das principais do mundo, né? Então eles estavam fazendo muita obra, né, de tijolos, então fornalha não faltava. Então a Bíblia fala que depois da ameaça, então o rei mandou chamá-los, porque eles não se curvaram diante daquela ameaça. E aí o rei então chega para eles e fala exatamente o que nós lemos aí, né? Olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, para que vocês, quando ouvirem os instrumentos tocar, para que vocês possam se prostrar. Lá no versículo 15, fala lá, ó, vocês precisam se prostrar, precisam se encurvar e adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorardes,
sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Agora, veja bem, já não era mais uma ameaça. Agora já estava sendo aqui uma execução da ameaça, né? Então a coisa progrediu, porque às vezes a gente se sente ameaçado, mas a gente acha que a ameaça não vai vingar, e a gente até desafia a ameaça, mas acontece que às vezes a ameaça ela pode vingar, como nesse caso aqui vingou. E o rei então falou: bom, da ameaça agora nós vamos executar, vocês estão avisados disso. Ao que diz a Bíblia, né, o rei disse assim para ele: então, é melhor vocês obedecerem, versículo 15, porque senão vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Está vendo aí? Então veja que ele estava dizendo assim: olha, não adianta vocês resistirem, porque vocês não vão conseguir escapar, vocês não vão conseguir fugir dessa situação. Então é melhor vocês se curvarem, é melhor vocês se prostrarem, né? Mas acontece que os meninos então responderam assim, no versículo de número 16, olha bem. Eles responderam assim, né? Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que foi levantada. Está vendo aí? Então, veja que eles não estão dizendo assim: olha, nós não vamos servir, não vamos nos prostrar, não vamos adorar, porque o nosso Deus vai nos garantir. Não, eles não falaram isso, eles entenderam a ameaça. Então, é muito importante que você entenda isso na sua vida lá fora, porque muitas vezes você acha que as pessoas estão ameaçando o seu Deus. Muitas vezes você acha que a pessoa, né, ela está ameaçando você. Então eles souberam identificar aquela situação. Eles não disseram assim: ah, essa luta é por causa, né, do Deus que eles querem desmascarar, eles querem desmontar o meu Deus. Não, eles não pensaram assim, porque veja que eles não compraram essa ideia. Eles não disseram assim: não, Deus vai nos garantir. Não. O que eles disseram? Eles disseram assim: olha, nós não temos que responder para o Senhor, nós não vamos falar assim: não, mas o nosso Deus é Deus, não, porque não existe Deus sobre a face da terra, né, que seja maior do que... Eles não defenderam Deus, muito pelo contrário, eles disseram assim: ó Nabucodonosor, nós não temos que responder para o Senhor, porque nosso Deus não depende da gente, não somos nós que mandamos nele, não é Ele que nos serve, mas somos nós que servimos a Ele. Se Ele quiser, Ele nos livra, mas se Ele também não quiser, Ele não nos livra. Então, sabe, nós não podemos muitas vezes fazer Deus de servo e obrigar Deus a criar situações na nossa vida. Não é Deus que está na nossa mão. Diga assim: Deus não está na minha mão, sou eu que estou na mão dele. Então, sabe, você não pode garantir,
Você não pode, sabe, ir afoito na sua fé, descontrolado, sem domínio. Por isso que você precisa ter o Espírito Santo, sabe, para você poder entender. Então aquele desafio não estava desafiando. E eles também disseram assim, por exemplo, eles não falaram assim para o rei: não, pode jogar, nós somos crentes, nós somos judeu, entendeu? Pode jogar a gente nesse fogo, que esse fogo não vai pegar não, esse fogo não queima a gente não, a gente não pega essa doença não, esse demônio não entra na gente não. Eles não falaram isso. Eles disseram assim, ó: se Deus quiser, a gente não será queimado, não será jogado nessa fornalha. Mas se também Deus não quiser, o que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer. Então, sabe, Abraão morreu, pessoal. Moisés sumiu. Josué morreu. Você acha que você não morre também? Você morre. Não é porque você é crente que você vai ficar na história, entendeu? Se você não tomar cuidado, você morre também, entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela vive como se ela fosse viver diferente, como se ela fosse, porque ela serve a um Deus, né? E ela fosse viver nesse mundo 200, 300, 400 anos. Não é não. A gente vive como todo mundo vive, mesmo a gente sendo crente. Então a palavra de Deus fala que eles tinham essa consciência. Mas o que eles perceberam? Que o problema de Nabucodonosor e de Babilônia não era de forma nenhuma assim, sabe, confrontar Deus. Porque, sabe, Deus não precisa de defesa. Você acha que Deus precisa que eu o defenda? Você acha que Deus precisa que você defenda Ele? Pergunta aí para quem está do seu lado. Você acha que Deus precisa que você defenda Ele? Quem somos nós? Nós é que precisamos que Ele nos defenda, pessoal. E veja que Deus não está preocupado com isso. Deus não começa assim, por exemplo, contando assim a sua história. Não. Deus, ele começa a revelação para a gente lá na frente. Ele começa dizendo assim, ó: e no princípio criou Deus os céus e a... Mas ele não vai falar, olha, no princípio eu surgi disso, eu vim disso. Não, ele não vai falar dele. E por que ele não vai falar dele? Porque quando Moisés fez essa pergunta para ele, falou assim: escuta, eu vou chegar lá e eu vou falar que quem me enviou. Aí ele falou dele, ele falou: quando você vai chegar lá, quando você chegar lá, você vai falar que o eu sou te enviou. Não tenho que dar satisfação. Você acha que Deus tem que dar satisfação para nós? Nós é que temos que dar satisfação para Deus. Ele é. Diga comigo, Ele é. Se você abrir em João, abre lá em João. João capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Fala assim, ó: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31 do capítulo 20. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu... Eu não vou provar nada. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Se alguém quiser crer em Jesus Cristo, não tem que buscar em mim uma prova, em você uma prova. A Bíblia está dizendo que nós não temos essa capacidade de provar nada. A nossa vida não prova nada. Os nossos testemunhos não provam. Se alguém quiser uma prova a respeito de Deus, a respeito de Jesus, que leia a palavra, que leia a Bíblia, que encontre Deus na Bíblia. Estes testemunhos falam assim, ó: Jesus fez muito mais milagre. Mas estes daí estão registrados para que motivo?
para que quem quiser leia e através destes testemunhos creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não leve esse peso com você não, viu? Eu preciso defender Deus. Não leve esse peso com você não. Eu preciso. Não. Lembra do rico quando disse lá em tormento: deixa eu ir na minha casa avisar lá meus irmãos. O que Abraão disse? Eles, se quiserem ser avisados, eles que leiam a Moisés e quem quiser saber de Deus, leia a Bíblia. Fica olhando para a minha vida, não fala para quem, fica olhando para a minha vida, não. Fica com o zoião em cima de mim aí. Não, porque olha para você, e aí o que enxerga? Só os seus defeitos. Aí falando assim, diz que é crente. Mas olha o jeito que fala. Não é verdade? Então não olha para mim não. Se alguém quiser conhecer Deus, olha para quem? Olha para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar Deus. Olha para Jesus. Então não pense que você tem que passar os seus apertos para você poder, sabe, dizer assim, não, eu tenho que defender Deus, não passa seus apertos por causa disso, não, porque lá estou sendo pressionado, estou sendo perseguido, eu não posso voltar atrás, porque senão o que vão falar de Deus? Não, se você quiser voltar, pode voltar. Ninguém vai poder falar nada de Deus por você não. Não compra essas brigas achando que você é o Cristo. Você não é o Cristo, você precisa de Cristo. Entendeu? E eles foram bem pontuais nisso. Então eles tinham que defender a vida deles. Então eles tinham que pensar assim: bom, eu vou me prostrar aqui, porque senão eu não posso morrer. Porque, como está escrito lá na palavra, também está escrito assim, que Davi fala assim: Senhor, que benefício vai haver na minha sepultura? Eu morto não vou poder te glorificar. Então eu não posso morrer, eu não posso correr risco. Então, sabe, eu vou me prostrar só para dizer que me prostrei, e eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar servindo a Deus. Nada disso, meu irmão. Nada disso. Você não tem que defender a sua vida não é mais sua. Quem entregou aqui a vida para Jesus? Não é mais sua. A sua vida agora é de Jesus. Abra aí comigo aí, está escrito em João. Abra aí pertinho aí em João. Não pense em deixar de fazer as coisas para defender a sua vida. João capítulo 11, versículo 25. Fala assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e quem crê em mim, ainda que vai acontecer o quê? Então, quando eles responderam aquilo para Nabucodonosor, eles não ficaram confundidos. Eles não estavam, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa para Deus, depois fica reclamando. Aí, tá vendo? Aí, agora, só porque eu sou crente, eu tenho que ficar. Não, irmão, não reclama não, irmão. Não faça nada para Deus, não. Não faça nada por Deus, não. Entendeu? Mas então, se eu não fizer, eu vou morrer. Se você crê em Jesus, você não morre. Você vive para... Mas então por que eu tenho que enfrentar? Aí sim, tem uma coisa que leva você a enfrentar situações. É a defesa da sua fé. É diferente. Você precisa tomar posições para defender a sua fé. Veja que eles não tinham certeza assim, momentânea de nada. O que eles tinham lá? A certeza da fé. Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Deus... Então, sabe, o diabo, ele sabe que ele não pode, através de você, destruir a história de Deus, porque mesmo que a gente seja destruído, Deus continua sendo Deus. O diabo sabe que não adianta nos matar, porque mesmo que ele nos mate, se a gente estiver crendo em Jesus, ainda que a gente morra, a gente viverá.
Então qual era a estratégia daquele demônio que tomou Nabucodonosor? Fazer com que aqueles meninos negassem a sua fé. Se prostra, se dobra. Então, é isso que nós temos. O mundo quer que eu engula. O mundo quer que eu negue. O mundo, sabe, não tem como mudar a história de Deus, não tem como mudar a minha eternidade. Então o mundo quer que eu mude, que eu engula, que eu trave, que eu fique mudo diante da minha fé, porque aí destrói a minha história com Deus, destrói a sua história com Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, a história era a fé deles. Ele queria, por isso que houve a ameaça, e por isso que houve a sentença ali executada. Aí o que aconteceu depois daquilo? A Bíblia fala que, como de fato, aqueles meninos foram atados, amarrados e foram levados para a fornalha. E quando eles foram levados para a fornalha, eles poderiam ter recuado. Eles poderiam ter dito assim, não, porque a gente pensa que às vezes as coisas vão parar na ameaça. A gente pensa que às vezes as coisas vão parar no meio da execução, mas eles estavam vendo que a coisa ia acontecer, e como de fato aconteceu, eles foram jogados dentro da fornalha, e eles não recuaram. E por que eles chegaram a esse ponto? Por causa da fé. Porque, muito embora eles não tivessem lido em João, como nós podemos ler, mas eles sabiam que aqueles que estavam em Deus, tinham a promessa de uma vida eterna, pessoal. Você não tem essa convicção? Isso não fala nada com você? Então, sabe, os nossos riscos, porque nós corremos riscos, e nós temos que enfrentar a situação. De repente a nossa fornalha pode ser o nosso desemprego. De repente a nossa fornalha possa ser a nossa anulação de todos os meios sociais. É anula que fala, né? Agora o pessoal está anulando, né? Cancelando. Então, de repente a sua fornalha pode ser você ser cancelado. De repente a sua fornalha pode ser algo assim, sabe, de relacionamento. Mas escuta, mas se eu ficar desempregado? De repente a sua fornalha pode ser a ameaça dos seus filhos lá na escola. De repente a sua fornalha pode ser o fato de você ser, expurgado, de você ser descredenciado, de você ser tirado, quem sabe lá da herança familiar. Pode ser a sua fornalha. E aí você fala assim, puxa, e o que eu vou fazer agora? Então, você não tem que se preocupar com Deus, você não tem que se preocupar com a sua vida, porque a sua vida está nas mãos de Deus, você tem que se preocupar com a sua fé. Qual é a sua fé? Qual é a sua fé? O diabo, ele não pode mudar a história de Deus, o diabo não pode mudar a eternidade, mas o diabo pode mudar a sua fé. E por que ele tenta mudar a sua fé? Pega a Bíblia aí, vamos lá. Olha lá. Ele tenta mudar a sua fé, porque é o seguinte, Êxodo capítulo 20. Pega aí, Êxodo capítulo 20. Versículo de número 2 até o versículo número 5 fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nem embaixo na terra. Isso faz sentido para você? Isso tem que fazer sentido para você. Isso é princípio de fé. Não farás para ti imagem de escultura, nada que seja semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorar. Isso faz sentido para você? Nem lhes dará culto. Por quê? Porque eu sou
o seu dono. Eu sou o teu Deus. E eu sou Deus suficiente, sou Deus zeloso. Amém, irmão? Então isso é princípio de fé. Tem coisa que a gente pode fazer, mas a gente não pode se dobrar. A gente pode trabalhar. A gente pode oferecer o melhor que a gente tem. A gente pode estar sociável. A gente só não pode se dobrar. É princípio de obediência. Amarás em primeiro lugar o Senhor teu. De que maneira? Como você ama alguém? Não, como você ama a Deus, em forma de adoração. Adoração, Deus é Deus. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo que você tem que se curvar, tudo que você tem que se dobrar. Mas tem lugar que para você ir, você vai ter que se curvar. Tem coisa que você vai fazer que você tem que se dobrar, porque aquilo é consagrado. Aquilo não era uma inauguração de uma estrada. Eu posso ir numa inauguração de uma estrada, mas eu não posso ir numa consagração de deuses, de estátua, de lugar, de templos. Eu não posso, você não pode. Nós vamos estar nos curvando diante de outros deuses, e nós vamos desobedecer a Deus, e desobedecendo a Deus, nós vamos fragmentar a nossa fé. E qual é o motivo de Satanás querer fragmentar a nossa fé? Vamos lá comigo, Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Diga, escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Então, como que a gente apaga os dardos inflamados do maligno? Com a nossa... Se nós não tivermos a nossa fé, então nós estaremos vulneráveis a todos os dardos inflamados do maligno. Então, por isso que Satanás quer roubar a sua fé. Não quer fazer você mudar de igreja. Está preocupado com isso? Ele não está preocupado em você deixar de falar que você é crente. Ele não está preocupado se você continuar falando que você é filho de Deus. Ele não está preocupado. Veja que ele fez isso com Jesus. Ele foi tentando Jesus, e Jesus em tudo. Mas ele não estava preocupado com aquilo. Até que ele chegou onde ele queria. Ele disse assim, se prostrado me adorar, não precisa nem fazer nada. Te dou tudo. Então, o que Satanás quer? Que a gente se prostre. Entendeu? Você pode até vir domingo que vem aqui de novo na igreja, mas de todas as maneiras ele vai tentar te desencaminhar durante a semana. De qualquer maneira ele vai te levar, por exemplo, a se prostrar diante de uma situação durante a semana. Ele vai te levar a você se aproximar, por exemplo, de um grupo que ao invés de orar, reza. E se você rezar, você vai se prostrar diante de um outro Deus. E ainda que não reze, quem sabe te aproxima de um outro grupo social que faça prece. E aí se você fizer uma prece, você vai estar se prostrando diante de um outro Deus que não é o nosso. Porque Jesus nos ensinou a orar. Jesus não nos ensinou a usar de palavras repetitivas, que é a reza. E Jesus também não nos ensinou a falar com os espíritos e com os mortos, que é a prece. Mas Jesus nos ensinou a falar com Deus. Aleluia. Então não, você não precisa, só fica aqui com a gente, dá a mão aqui, vamos rezar. Não, fica tranquilo, dá a mão aqui, vamos fazer uma prece. Não, fica tranquilo, dá a mão aqui, nós só vamos inaugurar a estátua. Tudo bem. Eles falaram assim, nós estamos aqui, só não vamos dar a mão. Nós só não vamos ajoelhar. O que tinha no meio daquela multidão? 3 moços de pé, pessoal.
Deixa isso para lá. O que tem, por exemplo, lá na tua empresa, todo mundo ir rezar e você continuar no seu trabalho, todo mundo se curvar e você continuar de pé, mas não, vai criar um desconforto, vai criar uma situação. Por quê? Porque isso é do diabo, é estratégia do diabo. No lugar do trabalho não é lugar de ficar rezando, não, é lugar de trabalhar. Tem gente que na hora de trabalhar quer orar, quer rezar, quer fazer prece. Vai rezar na igreja, vai fazer prece no centro espírita, quer orar, vem orar na igreja. Na hora de trabalhar nós vamos trabalhar. Já, pessoal, trabalha orando, e quem quiser que trabalhe rezando. Por que precisa da sua companhia? É estratégia para te enfraquecer, porque se você entregar a sua fé, você fica vulnerável aos dardos inflamados do maligno. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Está escrito na palavra: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence as provas. Todo que é nascido de Deus vence as tribulações. Todo que é nascido de Deus vence a perseguição. E esta é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa. Enquanto você tiver fé, você vence. O dia que o diabo roubar a sua fé, você está derrotado, destruído, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Entendeu a estratégia? Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9 fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Fé, irmão. O diabo não quer roubar o seu dinheiro. Às vezes ele rouba seu dinheiro para você perder o quê? Ele não está preocupado com a sua saúde. Às vezes ele ataca a sua saúde para você perder o quê? O diabo não está preocupado com as coisas. O dinheiro não vai fazer nada lá no inferno. As coisas não vão mudar nada lá no inferno. Mas as pessoas mudam muito. Ao invés de ele ficar sozinho, é mais um que ele consegue para levar para o inferno. Diga assim: para trás de mim, Satanás. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que há em cima nu, nem embaixo nem debaixo das águas na terra. Não se curvará diante delas, não as adorará, não prestará cultos a, porque eu sou sou Deus zeloso. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. A nossa fé se revela não naquilo que a gente fala. Não adianta a gente falar: não, eu sou de Jesus, não, eu sou filho de Deus, não, eu sou crente. A fé se revela naquilo que a gente faz. Por quê? Porque está escrito na palavra. O que está escrito na palavra, pastor? Que a fé sem obra é o quê? Morta. Não adianta eu falar, eu preciso fazer. Então a minha fé pode me levar a situações como aqueles meninos lá. Agora, eu não posso transformar a minha situação em uma responsabilidade para que eu venha defender a Deus, para que eu venha defender a igreja, para que eu venha defender alguma... Não, eu tenho que entrar em defesa da minha fé. Essas coisas, elas não estão mais vulneráveis à variação. Eu é que estou vulnerável.
Eu que posso estar salvo e perder a minha salvação. Eu é que posso estar nas mãos de Deus e posso ser tirado dessa condição. Então eu preciso defender a minha fé. E ninguém vai defender por você. Quem tem que defender é você. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo se tornou um prisioneiro em defesa da fé dele. Da fé dele. Defendendo a fé que ele tinha. Até que chegou o dia dele ser decapitado. Sabe o que é decapitado? Ser cortado a cabeça. E até no último dia ele ficou firme na sua fé. E concluindo toda a sua jornada de fé, antes de ser decapitado, o que ele deixa registrado? Combati o bom, acabei a carreira. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha. Ele foi decapitado? Foi decapitado, mas em fé. Por quê? Porque ele cria que aquele que está em Cristo, ainda que morra, não morrerá, mas viverá. Aqueles moços, eles criam. Não tenho o que responder para o Senhor. Eu não tenho que entrar em defesa ao meu Deus. Eu só não posso me prostrar. Eu só não posso me ajoelhar. É isso que eu posso dizer para o Senhor. A gente não tem que responder nada para ninguém. Não tem que arrumar desculpa. A gente não tem que mentir. A gente não tem que inventar uma história. A gente só precisa falar, eu sou crente. Eu tenho um Deus. Fala assim, eu tenho um Deus. Eu tenho uma fé, dá para respeitar a minha fé. A gente respeita a fé de todo mundo. Por que todo mundo vai desrespeitar a nossa fé? Ah, mas eu vou te ameaçar. O que eu posso fazer? Então ameaça. Mas eu vou te matar. O que eu posso fazer? Vou obrigar meu Deus a me livrar das tuas mãos. Se Ele quiser, Ele me livra. Se Ele não quiser, eu morro. Mas a minha fé eu não posso negar. Porque não é uma questão de ordem momentânea. A minha fé é uma questão de eternidade. Eu não posso trocar a minha eternidade por um prato de lentilha. Não posso trocar a minha primogenitura por um prato de lentilha. Eu não posso trocar aqui as promessas de Deus por um favor terreno, passageiro. Esaú fez isso, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos o testemunho de Esaú. Pastor, mas se eu for para a fornalha? Foi. A Bíblia fala que lançaram os 3 na fornalha. Podiam ter morrido, não podiam? A gente sabe que não morreu, né? Quem sabe que não morreu? Todo mundo sabe, né? Mas podia ter morrido, não podia? E se eles tivessem morrido, nós íamos chorar a morte deles? Nós íamos dar glória a Deus pela fé deles. Porque ainda que eles tivessem morrido, Deus dele não ia mudar. Ainda que eles tivessem morrido, eles não iam ter desaparecido. Eles iam ter a promessa da vida eterna. Mas a Bíblia fala que lançaram 3. E o rei olha e vê. E quando ele olha, ele vê 4, ele deixa bem claro. Ele fala, tem 4 lá dentro. Quanto nós jogamos? 3. Mas eu não estou louco, eu estou vendo 4. E além de ver 4, um parece ser o Filho de Deus. E era. Não só parecia, como era. E aqueles meninos andaram no meio do fogo. E aqueles meninos passeavam. Diz a Bíblia que amarraram a mão dele, as amarras das mãos se queimaram, mas nenhum fio de cabelo se queimou. Aleluia. E quando eles saíram de lá, quando eles foram tirados de lá, com as roupas que eles foram lançados, eles foram tirados de lá. E aí sabe o que Nabucodonosor teve que falar?
que em toda a terra ninguém fale mais nada acerca desse Deus, porque não há Deus igual a este como desse menino. A fé deles, ao invés deles se curvarem, quem se curvou? Nabucodonosor se curvou. Entendeu, irmãos? Então, sabe, diga para quem está do teu lado, fala, eu tenho um Deus. Aleluia. E ainda, diga assim, e ainda que eu tenha que ser liberto no fogo, eu creio nele. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos começar junho. Junho é essa luta aí, irmão. De um monte de gente querendo fazer você se dobrar. As escolas tentando fazer seus filhos e você se dobrar. O trabalho agora com esse negócio temático, né? Vai querer fazer você se dobrar. Vem aí as festas de idolatria, vem aí as colunas erguidas a Baal. E aí vão dizer assim, você vem vestido a caráter a rigor, tá? Conto com você, você é um dos principais, hein? E aí você vai passar pelo fogo. Aí você vai passar pela prova e você vai se lembrar desses meninos. E você vai ver que isso não foi fácil para eles, assim como também não é fácil para nós. Mas se eles venceram, nós vamos vencer também. Muitas igrejas vão se curvar. Mas a nossa igreja não vai se curvar, não. Nós não vamos ter arraiar, não. Nós vamos continuar celebrando Jesus. Nós não vamos descer na escala, não. Nós vamos continuar servindo ao nome que está escrito acima de todos os nomes. Mas se você não fizer, seus filhos vão ser prejudicados. Mas se você não fizer, você vai perder o emprego. Mas se você não fizer, você vai ser perseguido. Mas se você não fizer, você vai ser malquisto. O que nós podemos responder diante dessa situação? Se Deus quiser nos livrar, Ele. E se Ele não quiser nos livrar, nós vamos para... Mas se dobrar, nós não vamos se dobrar. Aleluia. Então ainda, diga assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Jesus está comigo. Pode aplaudi-lo e glorificá-lo. Ele me livra da fornalha do desemprego. Ele me livra da fornalha da perseguição. Ele me livra da fornalha que qualquer homem possa criar para que a nossa vida venha a ser lançada. Ele é um Deus zeloso. Quem sabe você já está no meio de uma fornalha. Não tenha medo, não. Não fique escondido, não. Declare a todo mundo, em alto som e bem claro: olha, o que Deus vai fazer eu não sei, mas que eu tenho um Deus, eu tenho. Diga assim: não me envergonho do Evangelho,
Porque Ele é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia. E se você confessar o meu nome aí na terra, eu confesso o teu nome aqui no... Diga, eu tenho um Deus. Levanta a sua mão e firme isso, eu tenho um Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, tinha uma mulher que estava preocupada, e Jesus falou assim para ela: fica preocupada não, onde você estiver, mas eu preciso estar lá, eu dependo daquilo lá. Ele disse assim: não fica preocupada não, porque não é nem neste monte, e nem naquele monte, porque virá um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em... Você não precisa de nada, você só precisa de Deus. Você pensa que depende, mas você não depende de nada, você só depende de Deus. Firma a tua fé, coloca a tua fé em Deus. Fique preocupado, atribulado pelas ameaças que o mundo possa te fazer. Jesus disse assim: eis que estarei convosco até a consumação dos... Ele está conosco, irmão. Não nos abandonará. Alimentou Israel no deserto, pode nos alimentar no nosso deserto também. Esteve com esses meninos na fornalha, Ele estará conosco na fornalha de fogo ardente. Aleluia. Diga: minha fé não é vã. Diga: minha fé afasta os dardos de Satanás. Diga: a minha fé nos arremete à presença de um Deus vivo. A minha fé garante a minha vitória. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Eu quero que você levante sua cabeça, sabe, aonde você estiver. Fique escondido não. Onde você estiver, você se desaponte, você se destaque. Você faça o nome de Jesus ser glorificado, engrandecido, mas sempre em defesa da sua fé. Aleluia. Só que para isso, meus irmãos, a gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos capacita, o Espírito Santo é que nos fortalece. Aleluia. E se você quer dar esse testemunho, sabe? Se você quer ser uma pessoa firme, determinada em obedecer a Deus, e se libertar de todo dardo inflamado do medo, todo dardo inflamado da preocupação, todo dardo inflamado de qualquer tipo de espírito atormentador e perturbador, sai do teu lugar, vem aqui para o altar, vem aqui, venha se encher do Espírito Santo, venha para cá, fala assim: eu vou precisar do Espírito Santo, eu vou precisar do Espírito Santo, porque esse mês vai ser um mês de prova, esse mês vai ser um mês de muita luta, esse mês vai ser um mês de nós professarmos a nossa fé, aleluia, e afinal de contas nós temos um Deus, e nós não podemos negar essa nossa fé, aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho, aleluia, glória a Deus. Com os teus olhos fechados, eu quero saber se essa palavra aqui faz algum sentido na sua vida, se tem alguma coisa que está te ameaçando, se tem alguma coisa que está confrontando aí a sua fé, se por algum motivo você
Em alguns momentos da sua vida você tem se escondido, você tem escalado. Se de alguma maneira você tem fugido. Então essa palavra, ela é oportuna para que você possa repensar. E para que você possa compreender que tudo nesse mundo, não somente a nossa fé, traz riscos, traz confrontos. Qualquer pensamento tem confronto. E tem gente que por pouco pensamento às vezes morre. Às vezes por causa de uma ideologia morre. Às vezes por causa de uma tradição morre. E às vezes a nossa fé, ela não nos faz tomar nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de decisão, porque a nossa fé não tem consistência. Ela é apenas um convencimento, mas ela não é uma conversão. Então eu quero que você coloque tua mão assim no coração. Eu quero que você busque a presença do Senhor Jesus nesta noite, para que o Senhor Jesus possa derramar sobre a tua vida uma abundância, um rio, que possa inundar o teu coração, que possa te fazer cheio do Espírito Santo, a fim de que você possa fazer da tua fé a tua inspiração. Se tiver que correr risco por algum motivo, que seja pela tua fé. Não corra risco por um bem, não corra risco por uma pessoa, não corra risco por nenhuma joia. Mas as pessoas às vezes entregam a vida por causa de um automóvel, entrega a vida por causa de um celular, entrega a vida para poder defender às vezes uma briga de rua, e não tem firmeza às vezes para poder defender a causa da fé. Às vezes a pessoa entrega a vida por causa de uma posição política, mas nós muitas vezes não estamos preparados a participar de um confronto da fé. Quero orar pela tua vida hoje. Quero orar para que isso mude na sua vida, para que a tua fé seja a pedra mais preciosa, porque nada neste mundo pode te garantir o que a tua fé te garante. A tua fé te garante que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que quando aos teus olhos a situação ficou sem controle, ainda que quando aos teus olhos você ficou em perigo, ainda que aos teus olhos tiver à sua frente uma fornalha, ainda que aos teus olhos você estiver a um passo de ser decapitado, crucificado, a única coisa que você não tem nada nesse mundo, você veio sem nada, e desse mundo você vai embora sem nada. A única coisa que a gente consegue adquirir nesse mundo e levar para a eternidade é a nossa fé. A única coisa. É a única coisa que vai passar por esse fogo, que vai passar por essa fornalha, que vai passar pela qualquer tribulação, que passa por qualquer tempestade, que passa por qualquer fornalha, que passa por qualquer
autoridade, que passa por qualquer experiência, que passa até mesmo pela morte, é a nossa fé. Então, se tem uma coisa que você deve se enriquecer, é da sua fé. Se enriqueça dela, e não deixa que ninguém te roube, e não deixe que ninguém enfraqueça, e não deixe que ninguém te assalte, e não deixe que ninguém te desvie, não deixe que ninguém te engane, não deixe que ninguém te iluda. Pede para o Senhor, fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me acrescente a fé, meu Senhor. O pastor está dizendo que é a única coisa que eu preciso ter, de fato. É a única coisa que nós nos tornamos dono, irmãos, é da nossa fé. O resto nada é nosso, nada é nosso. Nós não temos escritura de nada. Temos escritura temporariamente nos cartórios das coisas que a gente compra, mas isso não é nosso também. A única coisa que nós podemos adquirir nesse mundo é essa fé. Pela fé Abraão saiu sem destino. Pela fé Moisés voltou para o Egito, mesmo sabendo que era sentenciado de morte. Foi pela fé que o Mar Vermelho se abriu. Foi pela fé que Israel foi sustentado no deserto. Foi pela fé que Raabe correu o risco e escondeu dentro de casa os espias. Foi pela fé que Elias enfrentou os 400 profetas de Baal. Foi pela fé que os profetas profetizaram. Foi pela fé que os apóstolos largaram tudo para seguir a Cristo. Foi pela fé que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Foi pela fé que a igreja foi edificada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é pela fé que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi pela fé que na ilha de Pátimos, exilado, sozinho, a Bíblia fala que naquele dia, no primeiro dia da semana, João ouviu uma voz atrás dele. Foi pela fé que muitos foram perseguidos, que muitos venceram reinos, venceram reis. Foi pela fé que a igreja chegou até aqui e passou o bastão para a nossa vida. E é pela fé que nós precisamos segurar esse bastão e passar, se for preciso, para as próximas gerações, caso Jesus não volte antes. É pela fé que nós vamos permanecer de pé. É pela fé que nós não vamos negar Jesus. É pela fé que nós vamos enfrentar as epidemias, pandemias. É pela fé que nós vamos enfrentar as trevas. É pela fé. Nós não temos que defender nada, porque só o Senhor é Deus. Nós não temos que ter medo de colocar a nossa vida em risco, porque a nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo. Nós só temos que guardar a nossa fé. Aleluia. De tudo que você tem, guarda a sua fé no seu coração. Toma posse dela. Aleluia. E assuma sua posição em Cristo nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, por esses testemunhos que ficaram escritos, Pai. Porque através desses testemunhos, meu Deus, nós somos inspirados na nossa fé, Pai. E nós te pedimos agora para que o Senhor possa
nos revestir, meu Deus, de toda a força e de todo o poder, Senhor. E que nós possamos sair, meu Deus, dos nossos esconderijos, que nós possamos sair, meu Deus, das nossas cavernas, que nós possamos, meu Deus, sair de dentro dos nossos medos, e que nós possamos, meu Deus, ainda que necessário, meu Pai, nos expor diante de qualquer situação, sem temer o perigo, sem temer o mal, porque aquele que é fiel, é, meu Deus, poderoso para começar, mas também é poderoso para terminar essa obra, meu Deus. Então, meu Pai, eu te peço, meu Deus, para que a tua igreja, que ela venha a ser revestida do poder do teu Espírito Santo, Pai. Nós não queremos ver uma igreja carismática, nós queremos ver uma igreja pentecostal, meu Deus. Nós não queremos ver uma igreja de aparência, nós queremos ver uma igreja viva, uma igreja poderosa nos seus feitos, meu Deus. Então, para isso, meu Deus, toma as nossas vidas, Pai, porque nós não somos nada, meu Deus. O que nós temos dentro de nós, Pai, é tudo frágil. Nosso corpo é frágil, nossa estrutura é frágil, Pai. A única coisa que nós, meu Deus, podemos ter forte é a nossa fé, inabalável, e o teu Espírito Santo, imutável, aleluia. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos tira, meu Deus, do forninho médio, Deus. Tua palavra fala que morno não presta não, meu Deus. Morno não presta não. Tira essa mornidão do nosso coração, Deus. Meu Deus, nos coloca na fornalha, porque na fornalha, meu Deus, nós encontramos a verdadeira fé, Pai. Nos coloca nela, meu Deus. Nos coloca no meio do fogo do teu Espírito, meu Deus. Nos coloca no meio do fogo da fé. Não nos deixa cair nas mãos dos inimigos, Deus. Não nos deixa a gente cair no fogo deste mundo, Pai. Não nos deixa cair, meu Deus, no meio do fogo estranho, Senhor. Mas nos coloca no meio, meu Deus, daquele fogo, no mesmo fogo que o Senhor chamou Moisés, naquele fogo que ardia naquela sarça e não se consumia, meu Deus. Nos coloca no meio desse fogo, meu Pai. No mesmo fogo, meu Deus, que iluminou, Senhor, as noites de Israel no deserto, Senhor, e esquentava e aquecia o coração daquele povo. Nos coloca no meio deste fogo, Senhor, aleluia, e fortalece a nossa fé, Deus, para que o nosso joelho não se dobre, Pai, para que nós não venhamos, meu Deus, a parar diante das ameaças, para que a gente não venha se deter, meu Deus, nenhuma forma de barreira estabelecida pelos homens, mas que nada, absolutamente nada, meu Deus, possa impedir de nós vivermos, meu Senhor, a nossa fé. Nos livra, Senhor, da mão dos homens, nos livra, Senhor, das mãos sanguinárias, nos livra das mãos perseguidoras, nos livra dos lábios caluniadores, nos livra da mentira, nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Mas nos fortalece para que a gente não fuja de nenhum confronto, e que a gente permaneça de pé, e que a gente testifique, meu Deus, em alto e bom som, que nós somos teus servos, somos teus filhos, somos salvos, somos crentes, somos professos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta a sua mão e diga: eu tenho um Deus. Aleluia, 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 aleluia. Levante as duas mãos e diga: eu tenho um Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pai querido, abençoa teu povo, Senhor, para que nós possamos, meu Deus, prosseguir na nossa fé, Pai. Que nós possamos levantar a bandeira, Senhor, aleluia, mas não é a nossa bandeira, não é a bandeira de nada desta terra, mas é, meu Deus, a bandeira do Evangelho, meu Deus, que nós possamos levantar a bandeira de Jesus Cristo, meu Pai, que nós possamos, meu Deus, tomar posse da vitória e tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Deus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor.